sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Que diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus entregou essa promessa a Abraão, e essa promessa ela se estende a nós. Nós somos uma família, nós temos uma família bendita, porque Deus abençoou a Abraão e disse que dele seria benditas todas as famílias da terra. Sabe que o casamento ele é o único jogo aonde os dois podem ganhar. Saiu um artigo para uma revista das Nações, o psiquiatra Pittman diz assim: não há como ganhar contra seu cônjuge, ou vocês dois ganham, ou os dois perdem. Então não adianta você querer medir forças dentro de casa com seu marido. Eu estou certa, eu estou errado, ele está errado, eu estou certa. Não adianta você querer competir quem vai ganhar. Ou é os dois ganham, ou os dois perdem. Nós precisamos aprender que nós não podemos usar o nosso cônjuge como um bode expiatório. Você precisa enfatizar as qualidades, o lado positivo do seu cônjuge. Não dê valor para as falhas, para os erros, porque suas qualidades são muito maiores do que os seus defeitos. Eu tenho que olhar para o meu cônjuge, para os meus filhos, e ver que a qualidade que cada um deles tem, que o meu cônjuge tem, que os meus filhos têm, são maiores do que os seus defeitos, suas debilidades. E eu não posso fazer do meu cônjuge um bode expiatório e olhar só para o defeito e só jogar na cara. Então eu não posso dar muita atenção aos sentimentos negativos. Focalize a qualidade do seu companheiro, da sua companheira, do seu esposo, da sua esposa. Porque eles não têm só defeito. Não tem. Quando você passar a olhar para as qualidades, para o ponto positivo, você vai ver que as debilidades deles são menores. São menores. Mantenha sempre o canal de comunicação aberto dentro da sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa. Converse. Fale para eles, para ela, para ele, dos seus planos, dos seus projetos. Não façam as coisas e só depois comunique. Comunique antes. Mostre os planos, os projetos que vocês têm para o futuro. Dialoguem, se entendam. Entre de um acordo. Para que a falta de comunicação não cause turbulências dentro da sua casa. Mas se as turbulências chegarem, se as dificuldades chegarem, se o problema chegar, dialogue. Não jogue na cara os defeitos. Não jogue na cara porque eu te falei, eu te disse. Porque se você já falou, se você já disse, você não precisa repetir novamente. Porque ele viu ou ela viu que errou.
Maridos, ouçam as suas esposas. O apóstolo Jean diz que os homens eles enxergam pelo telescópio, mas a mulher ela enxerga pelo microscópio. E todas as vezes que eu alertei ao meu marido de algo que ele não me ouviu, eu preciso ouvir mais. Ouçam, que a gente tenha essa sensibilidade. É um dom que Deus deu para toda mulher. Ela vê longe, rápido. Então dialoguem dentro de casa, se conheçam, se amem, se respeitem. Os canais de comunicação entre mim e meu marido, entre mim e minha esposa, entre os pais com os filhos, precisam estar abertos, precisam ser conversados, explicados. Sabe por quê? Porque essa conseguiu agora há pouco aqui no vídeo, para querer desgraçar com a família. Você ouviu aquele político falando, chamando a gente de desgraçados, de família desgraçada. E o mundo está implantando isso. O mundo tem ensinado que família não presta. E nós estamos dizendo que família presta. Porque família é menina dos olhos de Deus. Família é menina dos olhos de Deus. E ai daqueles que se levantarem contra a família, está colocando o dedo dentro dos olhos de Deus. Ai, ai. Família é projeto do coração de Deus. Diga, a minha família é projeto do coração de Deus. O que a sua família é? O que a sua família é? Então não permita que Satanás pregue ao contrário. A sua família é projeto do coração de Deus. Pague o preço que precisar para ter a sua família no altar, rendida aos pés do Senhor. Pague o preço que for necessário, porque família é projeto do coração de Deus. A sua família hoje não pode ser a família que você um dia almejou ou sonhou, mas ela pode ser. Basta você decidir. Basta você saber ser um bom sacerdote e cabeça de dentro da sua casa. Basta você, mulher, ter sabedoria para edificar seu lar. Marido que baixa a cabeça para a mulher, está desfocado, está perdido. Lá na minha casa eu posso até dizer, não concordo, não quero, mas a palavra final é dele, do sacerdote. Eu não sou Jezabel, eu não sou controladora, eu não sou dominadora. Mas eu não sou, não é porque eu não tinha tendência de ser, porque eu tinha. Porque quando a gente casou, ele conseguiu me colocar no lugar que eu tinha que estar. De esposa, de auxiliadora idônea. Ah, eu não vou para a igreja não porque minha mulher não quer. Porque minha mulher é invocada com a fulana. Fica em casa. Fica em casa. Deixa de vir para o altar. Brasa longe da fogueira, o fogo apaga. Fica em casa. Ouve a tua esposa. Vamos para a casa do Senhor, sim. Ah, mas eu não tem problema. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. Vamos.
ame. Ah, mas está me perseguindo. Amai também os que te perseguem. Vão para a casa do Senhor. Não tem desculpa, não tem respaldo, não tem. E olha, mulher, se você é mulher que tem esse tipo de comportamento, você está sendo tola. Está sendo tola. E quando o teu casamento começar a entrar numa decadência, num caos, só aí que você vai conseguir lembrar e enxergar que você foi tola. A tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. Não destrua aquilo que Deus tem construído. Não destrua o que vocês como família têm construído. Não destrua. Tenha comunicação dentro de casa. Mantenha os canais de comunicação abertos. Eu estou com problema, apóstolo, eu não estou conseguindo administrar, eu não estou sabendo que direção tomar. É para isso que você tem pastor, é para isso que você tem apóstolo, é para isso que você tem líder, para lhe orientar e lhe dar uma direção. Ah, mas eu não vou levar problema para o meu pastor, nem para minha apóstola, nem para o meu apóstolo, porque eles são tão cheios de coisa, eu vou levar um problema. É só mais um. O nosso papel é esse, é servir a igreja, é orientar você ao caminho certo, é ser os facilitadores de caminho, porque de repente o que você está passando, a gente já passou, ou já acompanhou situações de pessoas que já passou. Deus nos dá a direção para lhe ajudar. Não se esconda não. Isso é desculpa da sua alma. Isso é desculpa que Satanás coloca no seu coração para não deixar você vencer, para ver a sua família entrar em decadência, para ver a sua família entrar numa desconstrução. Evite a todo custo que o passado seja um combustível que alimenta a sua alma e torne isso uma crise mais intensa e prolongada. A gente vai lembrar do passado, sim, porque ninguém sofre de amnésia. Mas a gente precisa lembrar o do passado para recapitular as lições aprendidas. Mas é necessário tirar o foco do passado e colocá-lo no futuro. O que é passado, a palavra já diz, passado, passou, ficou para trás. Filipenses 3,13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Avance para as coisas que Deus tem colocado diante de ti. O Senhor tem um futuro de esperança para entregar para a tua família. Tira o foco do passado, foca para o futuro que Deus tem para a tua casa. Um futuro de bênção, um futuro de conquista, um futuro de vitória, de estratégias para vencer as guerras, batalhas. Mantenha-se sempre aberto para receber ajuda, aprender. Sempre vai ter alguém para lhe ajudar. Seja seu pastor, seja seus apóstolos, seja seu líder, seja um irmão de célula, alguém da sua família. Sempre vai ter alguém para trabalhar na área de aconselhamento para a sua vida. Quanto vale a sua casa? Quanto vale a sua família? Quanto vale os seus filhos? Quanto vale o seu cônjuge? Quanto vale?
pague um preço de oração, de jejum. A tempestade pode vir, as dificuldades podem vir, as guerras podem vir, mas se vocês estiverem firmados na rocha, a tempestade vai vir, a casa pode balançar e estremecer, mas não vai cair, porque você está firmado na rocha chamada Jesus Cristo. Os ventos fortes podem vir, os ventos contrários podem vir, mas a tua casa não será abalada, porque tem uma promessa de Deus para a tua família. Então não abra mão da sua família, pague o preço que precisar ser pago. Pague o preço que precisar ser pago. Não abra mão. Não entregue seu cônjuge na bandeja. Não entregue seus filhos na bandeja. Peça de Deus sabedoria. Peça de Deus inteligência. Peça de Deus discernimento para a situação que Ele te dará. Aleluia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tua família é uma família bendita. A tua casa é uma casa bendita. É um pedaço do céu, aonde há paz, aonde há alegria, aonde há gozo, aonde há amor. Ame, preserve, conserve, mantenha os princípios de Deus na sua casa. Deus abençoe. Precisamos entender o que a apóstola está falando. No caso na vida de Abraão, quando Deus fala com ele nesse texto, Gênesis 12, ele era somente Abrão. Abrão significa um homem ilimitado. Ele tinha toda a sua cultura social, educativa, familiar, tudo ele aprendeu na casa do seu pai na Suméria. Tudo totalmente diferente dos princípios do Senhor. Quando Deus disse para Abraão: em ti e por ti serão benditas as famílias da terra, a casa de Abraão só era um projeto de sucesso, de princípio, de alegria, de paz, de prosperidade. Só era um projeto, não tinha nada disso. Depois que Deus fala com ele que ia fazer uma obra, Abraão, depois disso, negou a esposa, entregou a esposa a Faraó. Deus vai dar livramento para o casamento dele. Depois disso, ele vai se deitar com uma serva, vai ter um filho com uma serva, com Agar, e a partir dali a vida de Abraão vai se desenrolar em todo um projeto com experiências para ter uma maturidade de fé. Mas quando Deus falou com ele, a casa dele não estava bem parar com Deus. Ele não conhecia Deus. Assim está a tua casa hoje. Talvez a tua casa não esteja bem parar com Deus. Teu casamento não está bem. Relacionamento com os teus pais não estão bem. Relacionamento com os teus filhos não estão bem. Mas entenda algo. Do mesmo Deus que creu e depositou confiança e deu palavras para a casa de Abraão, é o mesmo Deus que crê na tua
família. E que tem um projeto maravilhoso para a tua casa. E vai fazer da tua casa o lugar mais abençoado de toda a terra. Quantos recebem essa palavra profética? Assim está a casa de Abraão. Nós conhecemos Abraão como pai da fé. Só que quando Deus fala com ele, de pai da fé ele não tinha nada, mas creu na palavra. A Bíblia vai falar no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 3, nós vamos ler. A Bíblia diz assim: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Diga tribulação. Diga gloriar-se nas tribulações. Diga a pessoa que está ao seu lado: se glorie na sua tribulação. Parece uma contradição. Não sei. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz. Verso 4, DJ, para de dormir. A perseverança produz a experiência. E a experiência, a esperança. Vou explicar. A apóstola falou de alguns pontos. Ela falou que o casal, ou o casamento, é um jogo que os dois ganham ou os dois perdem. Não tem como um ganhar e o outro perder, porque a Bíblia vai dar um mistério. A Bíblia diz que os dois tornam-se um. Se um perde, o outro perde. Se um ganha, o outro ganha. O problema do casal é que na tempestade os dois olham pela grade. Um olha para as lamas e o outro para as estrelas. A diferença está para onde você está olhando: para a lama que você está vivendo, ou para um céu de estrelas que está sobre a sua cabeça. Você pode fazer daquele mar de lama um céu de estrelas. Enquanto um não olha para o céu, mas olha para a lama, o outro tira os olhos da lama e olha para o céu. Um sustenta o outro. Porém, os dois só ganham quando os dois estiverem olhando para as estrelas. Porém, se os dois olharem para a lama, o destino desse casal é a lama. O casal precisa saber onde eles querem chegar. Ou eles se colam na lama, ou eles se abraçam com as estrelas. Eles não têm como dividir pensamento. Pensamento dividido não subsiste. Casa dividida não subsiste. Casa dividida não conquista. Casa dividida será destruída. Os nossos problemas estão nesse nível. Os céus dos céus estão sobre a nossa cabeça. A Bíblia diz: olhe para o alto, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas olhe para o alto, tire os olhos da lama, tire os olhos da dificuldade, porque toda a família passa seus problemas, toda a família passa suas tempestades. Jesus disse: a casa sobre a rocha ou a casa sobre a areia virá tempestades, rios, ventos e darão ímpeto contra aquela casa. Aonde ela estiver olhando, lá ela vai se banhar. Aonde ela está firmada, lá ela vai se sustentar. Ou no sustento da areia, ou no sustento da rocha. Ora, a apóstola falou também aqui de comunicação. A esposa
mulher. O pecado deles não foi adultério, não foi moralidade sexual. O pecado deles não foi roubar a Deus. O pecado deles foi a comunicação. A falta da comunicação gerou uma catástrofe na casa deles. Gerou uma catástrofe entre os filhos. Gerou dos filhos o primeiro assassino. E o primeiro assassino matou um pastor, que era seu irmão, dentro de casa. É o Espírito. Jesus disse: um irmão se levantará contra outro irmão. É desde o Éden. Por causa de um pecado chamado falta de comunicação. Porque os casais não conversam mais. Os filhos já não conversam mais com os pais. Os pais já não conversam mais com os filhos. Todo mundo hoje tem o seu Deus, chamado WhatsApp. É o século da distração, porque os olhos saíram do céu e foram para as teclas. Os dedos, a ponta dos dedos, as digitais, estão comprometidas com a vida de outras pessoas, numa tecla. Aquilo que me distrai, me destrói. E as pessoas já não conversam mais, já não tem mais o diálogo, já não se reconhece mais a voz da autoridade, porque tudo é pela tecla. Já não se ouve mais a voz do marido. Hoje os casais, eles se amam mais quando estão longe do que quando estão perto. Porque quando estão longe é fácil mandar um coração, é fácil mandar um eu te amo com um emoji, um biquinho saindo da boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ti, 7, 8, 9 para ti, 9, 10, 11, 12, 13, 14 para ti. Mas quando estão perto um do outro, são duas múmias, são dois mudos. E quando vão falar, é sua lesa, seu abestado, sua desgraçada, seu desgraçado, seu fedorento, seu careca, seu gordo, sua magra, sua cabelo de bruxa, sua isso, sua aquilo. Mas quando estão longe um do outro, manda coração. Aquele coração é dizendo assim: ainda bem que tu não está aqui perto de mim, fica por aí mesmo. É o século da distração. Resultado: 5.500 divórcios assinados durante um mês, segundo as estatísticas. Por quê? Hoje, ou foi ontem, saiu a notícia hoje, um homem de 46 anos, segundo o relato dele, numa carta que deixou, descobriu que estava sendo traído pela esposa, e para desgraçar a vida dela, deixou ela viva, mas matou o filho de 3 e o filho de 4, e se esfaqueou. Só que ele não morreu, ele está na UTI no hospital. Que filho é essa família? O que aconteceu? Mês passado, no Rio de Janeiro, o pai mata os 2 filhos, joga-os do 18º andar, mata a esposa esfaqueada e se joga do 18º andar. O que está acontecendo com as famílias? Qual é o próximo passo que a serpente vai ganhar na sua casa? Deixa eu dizer algo para você, homem. Deixe de ser tolo. Quebre esse orgulho besta. Desculpe, está sendo filmado na internet, me perdoe. Mas quebre esse orgulho besta, bobo, infantil. E homem que é homem não chora. Não chora. Manda a mulher, vai embora, vai embora. Que homem não se rende à mulher para dizer palavras melosas. Deixa de ser bobo. Aprenda com a Bíblia.
Sua esposa tem orelha de veludo. Sua esposa tem ouvidos sensíveis. Você, homem, é o sacerdote da casa. Você pode ser um homem de Deus, é o sacerdote da casa. Como você pode ser ainda um homem mundano, cheio de demônios. Mas quando você está na sua casa, você é o sacerdote da casa. E você, esposa, seu marido pode ser um homem de Deus, é o seu marido, é o sacerdote. Mas ele pode ainda ser um bêbado, passa a noite fora. Quando ele chegar, você já sabe. A Bíblia diz que a mulher santa vai ganhar o marido, ela vai santificar o seu marido, mas pela sua santidade. O homem constrói com palavras, a mulher com a atitude da administração. A Bíblia diz, a mulher sábia administra com atitude. Ela administra a casa de duas formas. Ela administra a forma interna e a externa. Administrar tem que ter sabedoria para isso. A forma interna é, se é mulher de Deus, levante os princípios de Deus dentro da sua casa para ganhar o coração do seu marido. O homem tem uma estrutura diferente de mulher. A mulher sábia, ela edifica. E a tola, ela critica os erros do marido e humilha o marido na frente dos filhos. Ela expõe os problemas do casal diante dos filhos. Que mais? Joga na cara do marido tudo aquilo que a família ainda não conquistou. Ela é tola. Que mais? A administração externa, ela é tola. Da porta para fora, todo mundo sabe o que acontece dentro da casa, porque ela vai em casa, fala mal do marido, fala mal dos filhos, fala mal da coisa, fala mal de tudo o que a família usa. Resultado, ela é tola interna e externamente. Todo mundo zomba. E como eles souberam? Porque ela não freou a sua língua. A mulher sábia, ela administra problemas com soluções. Deus deu essa perspicácia para a mulher. E ela tem mais tempo nos céus da sua casa. Da porta para fora, não se comenta nada do que a família vive dentro de casa. A não ser com seus pastores que oram, jejuam e pagam o preço de oração pela sua casa. Se você confia nos seus pastores, se não confia, seu problema é muito sério, porque você não tem um mentor para liberar decretos para mudar os céus da sua casa. Mas assim como a mulher gosta de ouvir um eu te amo, eu te adoro, eu te quero, você é a mulher da minha vida, você é o tesouro mais poderoso que Deus já pôde fazer na terra. Olha, elas estão até sorrindo. Eu estou falando com a câmera. E a câmera está jogando para a apóstola Daniela. Mas vocês estão sorrindo. Por quê? Porque a mulher gosta de ouvir. Mulher sensível, tem ouvido de veludo. Hoje em dia, sim. Como tu tá linda, lá vem tu querendo aquele negócio agora, né? Vai ficar mais um mês. Não, eu só queria dizer que tu tá linda. Porque hoje tudo é pela lei da compensação. Mas é porque nós não fomos educados familiarmente e dentro do relacionamento conjugal. Escute, olhe para mim. Outro ponto que a apóstola falou sobre os traumas. Queridos, já falei da família de Abraão. Imagine a alma de Sara, sabendo que seu marido teve um filho com a sua serva. O trauma na honra daquela mulher.
três famílias. Primeiro, a de Joquebede, sua mãe, que teve que dar a criança, a alma da criança já registrou, foi renunciada, rejeitada. Foi para a casa de Faraó. Sexto, com essa história. Depois, aquele príncipe teve que ir para o deserto. Mais um trauma familiar. Aonde eu fui próximo, agora estou no deserto. E vai para a casa de Zípora, ou Séfora. E quando o casamento dele está tudo arrumadinho, Moisés se engraça com a mulher africana. E aí vem toda aquela situação na vida de seus irmãos, Arão e Miriam, traumas familiares, tanto para ele quanto para Zípora, quanto para os seus irmãos. Sangue. A gente gosta de falar de Moisés no final da história. Legislador, homem de Deus, abriu o mar vermelho. Mas a casa estava toda destruída de traumas familiares e do passado. Eu gosto de citar esses três exemplos, que são para mim os homens mais poderosos do Velho Testamento. O terceiro, Davi. Davi, não. A casa de Abraão e a de Moisés era a fichinha da desgraça que era a casa de Davi. Primeiro, na casa do seu pai, ele tinha os irmãos tudo bonito, mas tudo frouxo. Tudo frouxo os irmãos dele. Golias podia espirrar, não ficava um, corria tudo com medo e mijando na roupa. Depois a casa dele, do rei, do homem segundo o coração de Deus. Um irmão estuprou a irmã, outro irmão matou o irmão estuprador. Que esse outro irmão que matou o estuprador se vingou do pé, se vingou do pai, botou o pai correr. Olha essa casa, olha essa casa. A sua não está pior não. E esses homens se tornaram modelos na Bíblia depois. Mas por quê? Por causa do Deus que a gente serve. Amém. Davi vai dizer uma frase que você precisa ver. Davi diz assim: eu sei que a minha casa não está bem para com Deus, mas contudo eu tenho uma aliança com Ele e Ele comigo, e eu sei que Ele vai mudar a minha história e abençoar a minha família. Assim será na sua casa. Mas para isso acontecer, ele teve que se arrepender. Depois disso veio o espírito de sabedoria sobre Salomão. Mas ele teve que se arrepender. Escute, ninguém pode fazer nada, nem Deus, se não houver arrependimento na família. E arrependimento? É pedido de perdão, olho a olho, lágrima a lágrima. Se não tiver pedido de perdão pelos erros do passado, o passado será presente e o futuro na vida da família. Se você tem um futuro de esperança, como disse a apóstola, você tem que acabar com o passado hoje. Tem esposos que estão aqui, que passam meses sem se relacionar sexualmente com seu marido, por causa de traumas do passado. Resultado: marido fica cheio das desconfianças e das inseguranças. Por quê? Porque o trauma do passado está vivo no presente. Tem maridos aqui que não procuram as suas esposas para nada. Aquilo é fácil, porque homem, se depender, todo dia ele tenta, mas fica só tentando.
ele é bom tentador. Ele tenta e só tenta. Mas já criou um estereótipo de só me procura quando é para isso. Mas tem homens que hoje nem procuram mais. Por quê? Eu quero repetir aqui o que eu falei domingo passado. Viu, homens? A frase de um homem ímpio, quando ele foi entrevistado, um artista, um homem muito bonito, do repórter disse a ele: e aí, pegando todas? Um homem bonito como você deve pegar todo dia uma diferente. Ele disse: meu irmão, pegar uma mulher diferente todo dia não é difícil. Basta ter dinheiro e ser um mau caráter. O difícil é você reconquistar há 26 anos, como eu vivo com a minha esposa, reconquistá-la todos os dias. O homem ímpio falou isso. Você que é crente, homem de princípio, a reconquista, ela é o troféu do cônjuge. Sábio é o homem e a mulher que sabe reconquistar a sua história ao cônjuge que está ao seu lado. Quando isso acontece, significa que você voltou para o trilho da história que Deus escreveu para você. Que Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a nossa família. Você que está nos assistindo, que Deus abençoe a tua casa. Se lembre que a tribulação são tempos difíceis, mas ela virá. O Senhor disse: glorifique quando ela chegar. Vai provocar perseverança. A perseverança vai provocar esperança. E a esperança vai trazer maturidade. Que as nossas famílias estejam debaixo da bênção de Oxalá. Fiquem em pé.